Toda a armadura de Deus é o tema da meditação nessa noite. Um dos erros que cristãos cometem é confundirmos Cristo com religiosidade. É nós confundirmos que nós somos chamados para um relacionamento, não para um conjunto de regras, não para leis, não para rituais, não para seguir um livro. É claro que há um livro, a palavra, um conjunto de livros. É claro que ele define, sim, mandamentos, o que nós devemos fazer ou não fazer, mas nós somos chamados para um relacionamento pessoal com Deus. Relacionamento. Nós não nos relacionamos com um livro. Nós não nos relacionamos com um sistema. Nós nos relacionamos com pessoas. E no caso, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, são três pessoas que nós devemos nos relacionar. Não é religião. Esse é um dos erros. Um segundo erro é pensar que a vida cristã é só de paz. É verdade que, biblicamente, justificados em Cristo, nós temos paz com Deus. Mas isso não significa que a nossa vida vai ser uma vida de tranquilidade, muito pelo contrário. A paz que nós temos com Deus é que nós éramos inimigos de Deus, e quando cremos no Evangelho, passamos a ter paz. Nós éramos inimigos e agora estamos num estado de paz com Deus. Mas essa paz, de forma alguma, significa que essa vida aqui vai ser tudo bem bom. Não. Esse é um dos erros que tem acometido a igreja, de promessas de bonança, de saúde, finanças, que vai tudo bem. Nunca foi assim. É claro que Deus, em sua graça e misericórdia, permite momentos assim, mas essa nunca foi a realidade do povo de Deus. Nós somos chamados, irmãos, para uma guerra, para uma batalha, que começou quando nós nascemos de novo e só vai acabar quando Cristo voltar ou nós formos para o encontro dele. Nós temos inimigos, a nossa carne, que não é o corpo, mas é a propensão que nós temos, tudo aquilo que vinha de pecado, quando nós éramos inimigos de Deus, quando nós vivíamos a prática, aquilo lá, aquela propensão, ela ainda continua. Nós temos um mundo que é um sistema de entretenimento, de valores, de tudo que é contrário a tudo que é de Deus. E nós temos um inimigo, o diabo, que orquestra tudo isso. Nós somos chamados para uma guerra. Já foi vencida em Cristo. Mas ainda há batalhas aqui nessa realidade. E muitos de nós não fazemos a menor ideia disso. E uma das passagens que mostra de maneira clara essa guerra é o texto de Efésios que nós vamos ler. Efésios capítulo 6, os versos 10 a 18. Mas antes de nós entrarmos propriamente no texto, eu queria que nós nos localizássemos. Eu peguei algumas imagens interessantes aqui de ruínas da cidade de Éfeso. Aqui é um teatro que havia lá, que para 25 mil pessoas, onde havia entretenimento, e muitas vezes com cristãos sendo motivo de entreter ímpios. Aqui era onde era discutida a política, a ágora era um lugar onde eram discutidos política, religião, onde o povo se reunia para falar das novidades. Hoje nós temos outros meios para falar, né? WhatsApp.
E aqui nós temos uma réplica ou uma maquete de um dos templos. Lembra que diz lá em Atos da deusa Diana dos Efésios, que caiu do céu, da imagem? Era uma cidade totalmente pervertida, assim como todo mundo de então. Os cristãos eram minoria, e nesse momento que Paulo escreve, sofrem por causa de Cristo. Éfeso era uma das cidades da Ásia Menor, hoje a Turquia, uma grande cidade, provavelmente aí com uns 200 mil pessoas, 200 mil, 300 mil habitantes. E ali então, Paulo, aproximadamente no ano 52, prega o evangelho, planta uma igreja. Na sua segunda viagem, em Atos capítulo 18, versículo 19, diz isso. Mais ou menos 2 anos depois, na sua terceira viagem missionária, Paulo volta para Éfeso para ver como a igreja está e fica por ali mais ou menos 3 anos. Atos capítulo 10, versículos 8 a 10. A igreja cresce. No ano 57 depois de Cristo, Paulo se reúne na cidade de Mileto, chama os presbíteros e diz: irmãos, eu não vou mais ver vocês, eu vou morrer por causa de Cristo. Nesse encontro, ele alerta para os presbíteros: nunca deixei de anunciar a vocês todo o conselho de Deus. Eu quero dizer para vocês que após a minha partida, entrarão no meio de vocês lobos cruéis que não pouparão o rebanho. No ano 62, são números aproximados, no ano 62, Paulo está preso em Roma, ele vai morrer, e ele escreve essa carta para os irmãos de Éfeso. Nos capítulos de 1 a 4, Paulo fala dos fundamentos das doutrinas da fé cristã, da eleição, de que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Ele fala da graça de Deus. Ele fala do evangelho ser pregado para o mundo. Ele fala da união da igreja, dos dons, de vários fundamentos e ensinos. A partir do versículo 24 do capítulo 4, ele vai falar da vida cristã. Normalmente Paulo fazia isso. Se você pegar Romanos, ele vai falar de fundamentos, de doutrinas, para depois começar a falar de vida cristã. E na carta aos Efésios ele faz isso. E a partir do versículo 24 do capítulo 4 até o versículo 9 do capítulo 6, ele vai falar da vida cristã prática, de que aqueles que creem em Cristo agora, eles não devem mais mentir como eles faziam, que eles devem trabalhar, que eles devem ter cuidado no falar, que eles devem exercer misericórdia, que eles deveriam ter uma vida de pureza sexual, não serem avarentos, remirem o tempo, que eles não deveriam se embriagar. Ele fala dos papéis do marido, da esposa, dos filhos, ele fala de vida cristã prática. E no fim da carta, ele traz esse alerta que nós vamos ler. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, depois de ter trabalhado tudo isso, lembra que uma carta não tem capítulos, não tem versículos, era uma carta para ser lida na igreja. Normalmente era lida toda ela. Aí, depois de tratar dessas verdades que nós pincelamos aqui, ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau,
e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Dá para ver aqui que, no final da carta, ele falou: irmãos, depois de tudo que eu disse, preparem-se. A nossa vida aqui não é um mar de rosas. E Paulo, e os outros apóstolos, e o Senhor Jesus, e tantos mártires na história da igreja, são a prova disso. Nós vivemos uma realidade que eu não sei se é boa, não sei. Onde nós temos liberdade para nos reunir, onde nós não somos perseguidos. Alguém falou que você é crente, isso não é perseguição. Alguém fez piada da sua fé, isso não é perseguição. Não que nós devamos desejar isso, obviamente, mas como diria um dos pais da igreja, o sangue dos mártires era a semente. Quanto mais perseguiam e matavam cristãos, mais a igreja crescia, mas aí não é o crescimento que nós temos hoje. Esse crescimento que nós temos hoje, numérico, isso é ridículo. Era um crescimento real, de vidas transformadas de verdade. E Paulo está dizendo aqui para aqueles irmãos: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do poder dele. Por quê? Porque nós não temos nenhuma força. Porque nós não temos em nós condição nenhuma de fazer nada do que a palavra de Deus diz para nós fazermos. Paulo está falando para os cristãos de Éfeso e, obviamente, para nós hoje que cremos. Vocês precisam estar fortalecidos no Senhor e na força do poder dele, porque senão vocês vão cair. No que, Paulo? Nas doutrinas que eu ensinei do início e na vida cristã prática. Vocês vão cair em tudo. Vocês vão dar ouvidos a falsos ensinos. Vocês não vão conseguir viver uma vida santa. Se não for no Senhor e na força do seu poder, ninguém consegue viver a vida cristã. A vida cristã é Cristo em nós. Irmãos, quem nos capacita? De onde vem a força? Não, Senhor, agora o Senhor me deu uma nova vida, pode deixar que agora é comigo. Misericórdia. É pela graça de Deus. Justificação e regeneração é pela graça. Santificação é pela graça. A diferença é que na regeneração e na justificação nós estávamos mortos, não queríamos, ninguém queria Deus. E Deus nos dá vida. Mas agora nós dependemos da vida que Ele nos dá para viver essa vida aqui. E nós precisamos dEle estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque em nós não há poder. Quem nos fortalece? Quem é o poder? O Senhor. Irmãos, essa verdade está em toda a Escritura. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu devo levar o morrer de Cristo para que a vida dele se manifeste. Ele fala para nós andarmos em espírito, para nós sermos fortalecidos no Senhor. Entende? Não há poder em nós, nenhum. Não há força em nós.
Quando a palavra, irmãos, quando a palavra de Deus nos ordena fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa, Ele está dizendo, vá para o Senhor para que Ele te capacite, que você não consegue. Não é pelo que deixai a mentira, Paulo fala aqui, deixai a mentira e falai a verdade uns com os outros. Isso é para mim? Sim. Eu sempre fui um mentiroso, então a partir de agora eu paro. Não, Senhor, a tua palavra diz isso, mas a minha propensão é para fazer isso. Então, Senhor, me capacita. Me ajude, Senhor, a não mais mentir, a dizer a verdade. Não sou eu quem tomo resoluções e faço agora. Não, eu não faço. Se o Senhor não nos capacitar na sua força e no seu poder, sabe o que nós vamos fazer? Na doutrina, nós vamos ouvir bobagem de falsos profetas e ficar, será que é? Nós vamos, ventos de doutrina que vêm e que vão, que toda hora tem na igreja. Daqui a pouco surge uma nova, vamos para lá. Se nós não estivermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, nós vamos dar ouvidos a ventos de doutrina, a falsos profetas. Se nós não estivermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, nós vamos pecar, nós vamos mentir, nós vamos pecar na área sexual, nós vamos pecar como maridos, como esposa, como filhos. Nós não conseguimos fazer nada sem Cristo. Não é para dizer, bater no peito e dizer, eu faço. O apóstolo Paulo não fez isso. E você então? O apóstolo Paulo disse, é a graça de Deus que faz. Não sou eu. Lembra do Senhor Jesus? O Senhor Jesus é maravilhoso, que Ele diz, sem mim vocês não podem fazer nada, e a carne de nada aproveita. Ou seja, não tem condição nenhuma em vocês de fazer nada. Agora, se eu sou o Senhor, e se vocês andam comigo, e se vocês estiverem fortalecidos em mim, aí eu tenho poder para capacitá-los. Só que vai acontecer o seguinte, vai ser glória para Ele. A vida em Cristo, irmãos, é sempre estarmos diante dEle, é clamarmos. Senhor, eu não posso fazer nada, me capacita. Isso é só uma vez? Orou uma vez? Não, é para o resto da vida. Fiz uma oração uma vez assim, agora pronto, não, é para o resto da vida. Paulo continua, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Lembremos, irmãos, é o Espírito Santo que fala por meio de Paulo. Nada do que Paulo escreveu é bananosa filosófica. O que Paulo escreveu é palavra de Deus. Ainda que falsos profetas digam isso. O que o homem, inspirado pelo Espírito, escreveu é palavra de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Paulo aqui vai usar uma figura porque ele era um cidadão romano, lembra? Ele era judeu, mas tinha cidadania romana. Ele estava vivendo no auge do Império Romano. E então ele usa essa figura da armadura de um soldado romano. É muito provável que ele tenha usado essa figura. E com essa metáfora, ele vai trazer algumas realidades. Primeiro, que fica claro para nós, é que uma armadura implica em quê? Jogar bola? Na praia? Ninguém, né? A armadura tem uma implicação, batalha, guerra. E quando nós nascemos de novo, nós colocamos essa armadura para nunca mais tirar. Deveria ser assim. Não há descanso. A batalha é para toda a vida. O cristão, descrito em Romanos capítulo 7, ele quer fazer a vontade de Deus. Mas ele não tem força nele mesmo. Ele não tem poder. O que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. O que falta para ele? Falta estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder, porque do contrário ele não consegue. É tentar obedecer a partir da minha carne, e eu não tenho condição nenhuma. Outra verdade que Paulo está dizendo aqui, revista-se de toda a armadura. E eu estava meditando e falei, Senhor, tem misericórdia,
porque eu gosto muito mais, eu prefiro muito mais algumas peças da armadura, mas tem outras que eu não ando, então é toda a armadura. Se nós não estarmos fortalecidos e revestidos de toda a armadura, nós vamos falhar. É toda a armadura, ele fala isso mais de uma vez. Só assim nós vamos ficar firmes. Só assim nós estaremos fortalecidos na força e no poder do Senhor. Antes de Paulo falar das peças desta armadura, ele vai nos ensinar, porque ele está usando uma figura, e era comum, né? Para nós não é, mas para comum. O que eu uso? Eu vou botar uma armadura de verdade? E ele vai explicar que não. Ele vai dizer, irmãos, a nossa luta, eu estou falando de armadura, mas a nossa luta não é contra carne e sangue. O que ele quer dizer? A nossa luta não é física. Eu não estou falando para vocês colocarem uma armadura e saírem guerreando, defendendo a fé cristã. Não é fazer o que Pedro fez, desembainha a espada e corta a orelha do soldado. Não. Jesus falou assim, guarda isso aí. Isso aí não é para guerra. Porque se eu quisesse, eu poderia. Não é uma guerra física. Não é uma batalha física. Não é, e isso é muito importante, não é contra pessoas. Não é contra pessoas. Irmãos, cristãos não ofendem, não lutam fisicamente, não fazem guerra religiosa, não fazem muito menos política. Nós vimos muitos, defendendo política. Vai ver o que está dando agora. Nós não temos nada a ver com isso. Isso significa que você não deve exercer o seu direito? Sim, mas se envolver, não temos nada a ver com isso. O reino de Deus não é desse mundo, mas às vezes a gente esquece. Nós não matamos em nome de Jesus, ainda que tristemente na história da fé cristã se fez isso. É só nós olharmos para Cristo. Quando Cristo revidou? Quando? Quando ele usou de força? E ele era o único que poderia. Ele vai usar. Mas vai ser, a força dele é só. Nessa realidade, a nossa luta não é contra homens. É só nós olharmos para Cristo. É só nós olharmos para os homens dele, os apóstolos. Todos eles morreram em batalhas, Todos eles morreram entregando as suas vidas. Eles não amaram as suas próprias vidas. Olha o que Paulo diz aos irmãos em Roma, capítulo 12 de Romanos, versos 19 a 21. Paulo está falando para nós como nós devemos agir quando sofremos nas mãos de ímpios. Ele diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. A vingança de Deus, ai daqueles que vão cair na mão dele. Mas eu não tenho que fazer isso. Portanto, pelo contrário, ele diz, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A nossa luta não é física, não é contra homens. Agora, irmãos, isso não significa que se eu agir dessa forma vai acabar tudo bem, não. É só olharmos para os apóstolos, eles morreram. Quando Estevão prega, o que acontece com Estevão? Ele morre, apedrejado. Os apóstolos, o que os apóstolos, do ponto de vista humano, fizeram que fosse perigoso? Nada, eles falavam. A única arma que eles tinham era pregar. Todos foram mortos. Nós devemos agir assim. Mas se ainda eu der de comer para o meu inimigo, e o meu inimigo me matar, que seja assim para a glória dele. Olhemos para o Senhor, para os apóstolos, para os mártires. Versículo 12, voltando para Efésios.
A nossa luta, portanto, não é contra a carne e contra sangue, não é contra homens, mas é sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É claro que há pessoas que são, sim, ímpios e filhos do diabo. Essas pessoas estão em organizações, essas pessoas estão em governos, essas pessoas estão no poder, essas pessoas estão em movimentos, ideologias, ativismo, religião, mídia, política. Isso não é teoria da conspiração. Se há conspirações como os Illuminati, se há como o grupo Bilderberg, se há como o Skull and Bones, os Templários, Rosa Cruz, a maçonaria, se há, essas pessoas estão sendo usadas por principados e potestades. A maioria deles não faz a menor ideia do que eles estão fazendo. A nossa luta não é contra pessoas. As pessoas, ainda que responsáveis, ainda que ímpios, filhos do diabo, são marionetes. Nossa luta não é contra o ativismo LGBTIYZ. As pessoas que estão ali, apesar da sua promiscuidade, do viver no pecado, de amarem o pecado, estarem separados de Deus, a nossa luta não é contra essas pessoas. Não adianta nada eu fazer passeata contra eles. Não vai resolver absolutamente nada. Eles não têm a menor ideia de que por trás deles há principados e potestades. Que Paulo diz aqui, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Paulo, o que são essas coisas aí? Porque todo mundo fica curioso de saber o que é isso, né? E aí, de um lado tem os grupos que definiram o que é. Os da chamada batalha espiritual, eles sabem tudo sobre os espíritos malignos. Paulo não definiu, mas a gente tem gente respondendo hoje. Bom, entre o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, e aqueles que conhecem toda essa hierarquia, fico com Paulo. O que Paulo está querendo dizer é que existe uma realidade espiritual maligna, que a palavra chama, Judas capítulo 1, versículo 6, de anjos que caíram, ou de vários outros textos, que, por exemplo, 1 Timóteo 4:1, de demônios, que há um sistema muito organizado, hierárquico, e é isso que a palavra de Deus, ela não define quem é, nome de demônio, tranca-rua, ou sei lá o quê. Isso é ridículo. Pomba gira. Quem dá esses nomes? Os demônios. E aí gente da igreja pega esses nomes que os demônios atribuíram. Será que eles estão falando a verdade? O pai deles, quem governa, é mentiroso. Mas as pessoas, né? Eu fiquei sabendo. Onde é que você ficou sabendo? Na Bíblia? Não, fui consultá-los. Ah, eles falam a verdade. Olha a estupidez. A Bíblia não diz, não fala de nomes, a não ser de Satanás. Não fala como eles funcionam, como eles se organizam. Ela não fala porque não interessa. Não nos interessa. O que ela tem para falar é como é que nós estamos fortalecidos para de que forma eles vierem. O que significa? O irmão Ronaldo Lidório, um homem de Deus, que lidou muito com isso. Ele pegou essa expressão, dominadores desse mundo tenebroso, ele vai para a Bíblia para entender o que ela significa, para nós termos uma noção. E ele explica o que a palavra significa. Primeiro, é uma palavra bonita, cosmocrátoras, que é os dominadores desse mundo tenebroso, essa palavra grega, que nós traduzimos para o português assim, significa, é um termo grego que se refere a grupos de estrategistas helênicos que reuniam-se durante épocas de guerra, sentados em uma mesa redonda, com o objetivo de estudar as informações e traçar planos de sabotagem contra o exército inimigo. Ou seja, o que significa isso?
eles são organizados. Como eles fazem, nós não sabemos. Eles podem, por exemplo, dar um nome falso de demônio para um pastor pegar aquele nome e dizer que é assim. Engana a pessoa e ela vai. Isso tem, mas de monte. Há um tempo atrás, uma irmã veio conversar comigo, falou de um estudo da Neuza Itioca. E ela usou essa expressão, puxa, ela falou tanta coisa que eu não sabia. A pergunta é, como é que você não sabia? Você não sabia por quê? Porque não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, foi aquela mulher que mostrou para você como é que o universo funciona. Ou como os seres espirituais da maldade agem. Você acha que tem lógica isso? Não tem sequer lógica. Eu falei para ela, ficou brava, nunca mais veio. Você acha que eu vou dar ouvidos para Neuza Itioca, Daniel Mastral, Bispo Macedo, de como... Pensa bem. A Bíblia, ela nos diz como nós podemos nos fortalecer na força do poder de Deus. E não em ficar defendendo ou vendo como funciona. Para você ter uma ideia, o absurdo que alguns desses chegam é que havia lugares onde havia tanta possessão demoníaca que eles não poderiam pregar o evangelho, precisavam expulsar o demônio. Mas como assim? Se a palavra de Deus diz que o poder de Deus é o evangelho, eu não posso pregar. Como é que que eu tenho que fazer além do evangelho? Se o poder de Deus é o evangelho, mas o evangelho tem que ser outra coisa. O que é outra coisa? E muita gente bebe disso, porque é legal. Nossa, o que significa isso? Olha o que essa pessoa viu. Está na Bíblia? Não. Então é da cabeça dela. Ou de algum demônio que mentiu para ela, ela está trazendo como se fosse verdade. O que é essa armadura, então? Já que não dá para saber como é que funciona esse mundo tenebroso, que a Bíblia não diz, se ela não diz, pode ser quem for, nós não vamos dar crédito. Como é que funciona? Versículo 13, nós vamos falar da armadura. Paulo está falando que tem essa realidade, mas ele vai focar agora. Tome a armadura de Deus, que vocês vão estar fortalecidos. Aconteça o que acontecer, venha que vier, demônio que for. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Paulo está falando novamente, tome toda a armadura de Deus. Só assim nós vamos poder resistir no dia mau. Não é mapeando onde está agindo tal demônio, mas é tomando a armadura do Senhor. É estando na força do seu poder, aí pode vir o demônio que for. Primeira peça, e aqui tem uma imagem para nós podermos ver, tentar visualizar. A primeira peça que Paulo diz é no versículo 14, ele diz assim, estai, pois, firmes. Ele falou, fortalecei em toda a armadura. A primeira peça é o cinto da verdade, ou cingindo-vos com a verdade. O que isso significa? Essa primeira peça, primeiro é que está fortalecido em Cristo, que é a verdade. É Cristo a verdade que liberta. A tua palavra é a verdade. Então, ficar fortalecido na verdade. Além disso, é viver na verdade. Viver na verdade. À luz da verdade. Em quê? Em tudo. Em todas as áreas da vida. Ele não falou, deixe a mentira. Fale a verdade. Trate com a verdade. Esteja fortalecido, firmado na verdade. Primeiramente em Cristo, que é a verdade. Na palavra dele, que é a verdade. Mas implica, se nós estivermos fortalecidos no Senhor, na verdade, nós vamos viver de forma verdadeira. Ele diz, vista-se da couraça da justiça. Que justiça? Não a nossa, a gente não tem.
A justiça de Cristo. Está firmado na justiça de Cristo, o único justo. E aqui é o pilar da justificação pela fé. Como é que você faz qualquer coisa? Você se baseia em você mesmo? Não. Eu me fundamento na justiça de Cristo, na justificação dada em Cristo por mim. A justiça de Cristo é que me protege. O irmão Vincent Chung faz um comentário, eu achei muito pertinente o que ele diz, e que às vezes nós nos abalamos. Ele diz assim: todos nós somos pecadores antes da conversão, e embora Deus tenha sobrenaturalmente mudado nossas disposições básicas na regeneração, ainda não alcançamos a perfeição, mesmo como cristãos, e continuamos a cometer pecados. E aqui o problema está aqui. Essas transgressões, contudo, ameaçam nossa confiança quando nos aproximamos de Deus. Ou seja, quando eu não me pauto na justiça de Cristo e eu olho para mim, eu fico abalado. A couraça é da justiça de Cristo. Não significa então que eu estou em Cristo, eu vou viver. Não, não é isso. Mas nós, tristemente, ainda pecamos. Onde deve estar pautada? Na nossa santidade? Não, na justiça de Cristo. A nossa força está na justiça de Cristo. A nossa santificação está em Cristo. Você não vê um santo genuíno bater no peito e se vangloriar da sua santidade. Quando você vê, duvide, os 2 pés atrás. Por isso nós devemos estar firmes na justiça de Cristo. Versículo 15, um outro componente da armadura. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. O que Paulo quer dizer com isso? Qual é a base, irmãos, para tudo que nós estamos fazendo? É o Evangelho. Irmãos, qualquer tentativa de obedecer qualquer coisa da palavra, a parte do Evangelho é religião. Se você não crê em Cristo, mas parar de mentir, sabe quanto vai valer para Deus? Não vale nada. Pensa em qualquer outra coisa que Deus manda fazer ou não. Tem que ter como base o Evangelho. É a partir de Cristo. É o seu poder e a sua força, não nós. E quando Paulo está falando para calçar o Evangelho na pregação, na preparação do Evangelho, é para nós estarmos pautados no Evangelho e para nós anunciarmos o Evangelho. Nós já conversamos com alguns irmãos, às vezes vem aquelas perguntas que ninguém está querendo saber. É uma discussão lá, tem que usar isso, tem que fazer isso, que dia que tem que guardar? Prega o Evangelho. Ah, não é, então, deixa essa parte. Você precisa nascer de novo. Sabe que você é um pecador desde que você nasceu. E a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, eu e você. É bom se incluir, que nós precisamos nos incluir. Diga, meu querido, você quer conversar sobre isso? Deixa eu falar um pouquinho para você uma coisa que é muito mais importante do que isso aí. Eu e vocês nascemos em pecado. Nós não podemos mudar isso. Não adianta nada você guardar dia tal, você usar roupa tal, você fazer tal coisa. Isso não vai mudar ninguém. E nesse estado, mesmo você guardando dia tal e usando roupa tal, você vai para o inferno. Mas a Bíblia diz que Deus amou pecadores como eu e como você. E Ele amou tanto que Ele deu o seu Filho. De graça e por amor. Para todos? Não, para aqueles que creem. Se você crer e se arrepender, crer em Cristo, no que Ele fez lá na cruz, por você, e der uma nova vida, você então é filho de Deus, você tem essa... Aí nós podemos conversar sobre isso, mas caso contrário não vai valer nada falar sobre isso. O que tem que ser dito? Prega o Evangelho. A base é o Evangelho. Não discuta a religião. Nunca, mas eu sou tendente, eu estou falando de mim, eu sou tendente a isso. Discutir religião. Não discuta. Seja firmado no Evangelho da paz. Por que paz? Porque é o Evangelho que traz paz. Só por isso. Porque o Evangelho, quando a pessoa crê, ela era inimiga de Deus. Quando ela crê no Evangelho, ela está em paz com Deus. Muitas dúvidas nossas vão perder sentido depois.
Versículo 16, ele diz: o escudo da fé, no qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E aqui essa fé não é não, eu consigo, eu posso, eu determino. Não. Lembra? É fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Um bom começo é eu não posso é nada. Mas em Cristo, na dependência dele, sim. E esse escudo da fé nada mais é do que crer na palavra, crer no Evangelho. Agora, essa fé não é uma determinação, nós sabemos, é uma fé que é dom de Deus, dada por Deus. E aquele que crê no Senhor, quando o maligno vier para tentar, porque ele faz isso, um dos nomes dele, o acusador dos irmãos, quando ele vier, nós temos um escudo. Não o que é nosso, mas é a fé no Senhor, é a fé no que Ele fez, e eu posso estar fortalecido. Mas eu preciso me alimentar disso sempre, porque às vezes, quantas vezes nós não questionamos, será que eu criei mesmo? Será que eu criei mesmo? Um momento de crise, algum tempo, tratando sobre isso. Será que eu nasci de novo? Aí eu penso, mas espera aí, você nasceu de novo porque você parou de mentir? Não, eu nasci de novo porque eu creio no que Cristo fez, de graça. Não depende do que eu faço, nunca dependeu. A minha santificação não tem nada a ver com a minha justificação. Ah, então sim, então eu estou fortalecido. Ah, vem tentação, vem acusação, sim. Mas nós estamos com o escudo da fé, fortalecidos no Senhor, no que Ele fez. O capacete da salvação. É o que o irmão Charles Hodge, um comentário, nos ajuda a compreender o que é esse capacete da salvação. Ele diz: o que adorna e protege o cristão, que o capacita a levantar sua cabeça com confiança e alegria, é o fato que ele está salvo. Ele é um dos redimidos, trasladados do reino das trevas para o reino do querido Filho de Deus. É a certeza de que mesmo que eu não esteja revestido de toda a armadura, ainda que eu tropece, que eu falhe em algumas, nada disso tira a salvação que já foi dada em Cristo. Irmãos, isso é tão importante, de nós termos essa certeza. Você tem certeza absoluta. Porque isso é bom? Não. Porque Cristo, pelo que Cristo fez, eu tenho certeza, eu descanso. E aí, a ideia é de que a mente deve estar, como o irmão Paul Washer, nós devemos pregar sempre o Evangelho para nós não começarmos a achar que somos nós que fizemos qualquer coisa. Das peças, lembro que eu falei, das peças a que eu mais me alegro é essa, a espada do Espírito, que é a palavra. Mas eu não posso estar na palavra sem ter as outras. E aqui, graças ao Senhor, esse não precisa interpretar. O próprio Senhor está dizendo, a espada do Espírito é a palavra de Deus. E é a única arma de ataque. Lembra quando Satanás foi tentar Jesus? Jesus é Deus, ele poderia ter falado qualquer outra coisa. Como ele defendeu? 3 vezes ele disse, está escrito. Se Deus encarnado fez isso em nós, a nossa base é a palavra. Daí então, porque eu estou criticando esse tipo de movimento de batalha espiritual, que não tem base na Escritura. E por isso que nós criticamos qualquer outra coisa que não tenha base na palavra. Se não está na Escritura, pode chover milagre, como disse Lutero, nós não acreditamos. Ou é a Escritura, ou nada. Sem as Escrituras, nós não temos, irmãos, nenhuma garantia, nenhuma. Pode ter milagre sem a Escritura. Não tem. Nós conversamos às vezes com os irmãos de coisas que aconteceram lá onde eu estava, mas aconteceu uma coisa inexplicável. Irmão, não interessa se aconteceu uma coisa inexplicável. A questão é, estava de acordo com a Escritura? Não, então não interessa o que aconteceu. Não interessa.
A nossa base é a Escritura. Por que do Espírito? Porque foi o Espírito Santo que a revelou. E a última, que não está propriamente na armadura, mas que Paulo diz, e que nós devemos levar, porque quando nós vemos essas verdades, nós devemos desenvolver essa prática sobre essas verdades, que Paulo diz, orando em todo o tempo, toda oração e súplica no Espírito. Irmãos, nós sabemos, há um momento de devocional que é importante nós separarmos para estarmos em oração, a sós com o Senhor. Ele mesmo nos ensinou isso, mas é orar todo o tempo. Paulo diz orar sem cessar. É estar falando com Deus sempre. É estar clamando ao Senhor. Olha como ele diz, súplica. Vigiando. Onde? Em todas essas verdades. Senhor, não permita que eu me perca, não permita que nenhuma dessas peças da armadura falte. Irmãos, nós temos falado aqui como nós crescemos no relacionamento com o Senhor, que são o quê? Os meios da graça. Os meios da graça é a armadura. Ele não fala, mas onde está a igreja aí? Orando com oração e súplica em todo o tempo, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu vou orar pelos irmãos que eu não conheço, não estou falando de contexto da igreja. É claro que nós vamos orar por irmãos que estão pregando em outro lugar, em outros campos, mas é importante entre nós, orarmos, andarmos juntos. Todas essas peças da armadura, nós precisamos andar. Mas aí como é que eu faço? Eu não tenho. Não, amanhã é dia de começar tudo isso aqui. Senhor, eu sei que eu preciso, mas Senhor, eu tenho a minha carne, eu tenho esse mundo que tem tanta coisa para atrapalhar. Eu prefiro, inclusive, Senhor, assistir uma final de Copa para não participar da ceia do Senhor. Eu vou atrasar. Você vê a desgraça que é isso? Isso é legalismo. Não. Eu vou de manhã, porque daí eu não perco o jogo à tarde. É isso. É isso. É simples assim. É esse mundo que é orquestrado por Satanás. E que ele vem sutil. Ele age na possessão? Age, mas é caso raro. O irmão Nicodemos, de maneira sábia, disse que quando Satanás entrou em Judas, Judas não ficou estribuchando, ele foi lá direitinho e entregou Jesus. Quietinho. Quando Satanás age, ele age no meio da igreja com falsos ensinos. Possessão demoníaca é café pequeno. Ele age com entretenimento. Enche o povo de Deus de coisas que não são dele. Não necessariamente são pecados. Pois é, mas se eu não estou remindo o tempo, eu não estou tempo com Deus, eu estou trocando o tempo com Ele por causa de entretenimento, então é pecado sim. Mas isso é coisa de legalista. Tá bom. Irmãos, lembra do relato do início? Paulo escreve aquela carta no ano 62, dá todo esse alerta. No ano 90, João, lembra para as igrejas do Apocalipse, uma delas é Éfeso. E sabe o que aconteceu? Vocês deixaram o primeiro amor. A Bíblia não diz, mas sabe o que aconteceu com a igreja de Éfeso, irmãos, no ano 200? Acabou. Não havia em Éfeso nenhum resquício de fé cristã, de igreja cristã. Por que isso não pode acontecer conosco? Ou você acha que nós somos melhor? Não, estamos no tempo da graça. O tempo da graça, quando foi? Quando que não foi o tempo da graça? Irmãos, quando eu li isso, tremendo, Senhor, tem misericórdia.
Eu tenho orado, Senhor, com o irmão John Piper. E não é egoísmo, não. A primeira pessoa que você deve mais orar, sabe quem é? Você. Senhor, eu quero o Senhor mais do que tudo. Eu quero andar na tua presença, comunhão com o Senhor, eu quero te conhecer. Mais do que tudo. Se isso for real, pode deixar que Ele vai cuidar de que você tem que orar pelos outros. Mas nós somos chamados para buscar um relacionamento íntimo com Ele, ainda que todo mundo na igreja não queira. Mesmo porque, por mais que nós queiramos, nós não podemos produzir isso em ninguém. Nem mesmo em nós, imagina nos outros. Parte da igreja em Éfeso, porque foi parte, né? Muitos daqueles irmãos morreram por amor a Cristo, mas parte daquela igreja traz uma triste realidade, que muitos não ouvem o alerta da Escritura. Irmãos, que o Senhor não permita, e eu orei, Senhor, não permita que isso aconteça comigo, porque se depender de mim, isso vai acontecer. Não bata no peito dizendo, não, eu estou na teologia reformada, eu estou na doutrina certinha, eu sei tudo. Ah, é? Deixa achar que é você que faz alguma coisa. Você vê o tombo. Senhor, não permita, Senhor, que eu me desvie. Por misericórdia, não permita, porque se depender de mim, eu vou. Vistamos toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. E depois de termos vencido tudo, por causa dele, porque a força e o poder é dele, nós possamos permanecer inabaláveis. Amém?